mas nós sempre fomos comprados bastante, assim, pelo público da saúde, né? E porque a gente tem, sim, uma identificação e nós adquirimos e desenvolvemos uma expertise para trabalhar com esse nicho, né? E principalmente, quer dizer, de várias formas, mas uma delas é o fato de eu ser advogada. Eu trouxe para a 361 Digital esse diferencial do compliance jurídico. Eu tenho esse conhecimento para trazer para os conteúdos, para a gestão e para a estratégia de marketing digital, incluindo aí a performance, a produção de conteúdo, né, todas as atuações que a gente tem junto a esse nicho da saúde que é altamente regulamentado, em especial aí falando das normas de publicidade médica. Então, o compliance jurídico ele é muito importante e acabou sendo um diferencial que foi comprado pelos nossos clientes, né? Estamos começando aqui então com o episódio número 1 do podcast Exame Clínico, o novo podcast, o lançamento da 361 Digital. E como tudo que nasce na 361 Digital, ou a maior parte do que nasce na 361 Digital, essa iniciativa aqui está começando também aqui com um casal sócio fundador da 361 Digital, a Paula e o Rafael. E eu estou aqui agora como entrevistador, vou ser o entrevistador desse podcast aqui na maior parte das vezes. E como entrevistada não poderia ser outra pessoa que não fosse a Paula Nascimento, justamente a pessoa que construiu essa empresa e segue construindo. Então, para quem não nos conhece, muito prazer. E eu e a Paula, além de sócios na empresa e cofundadores, nós somos também sócios na vida. A gente divide absolutamente tudo na vida e isso é maravilhoso. Então, Paula, muito obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa de estar aqui agora também, porque 50% é teu, né, de estarmos aqui agora criando esse movimento novo aqui, que é o podcast. E o nosso intuito aqui, para fazer a introdução, é a gente realmente entregar conteúdo que ajude empreendedores e empreendedoras de uma maneira geral, mas o nosso foco aqui, o foco da 361 Digital é na área da saúde, mais especificamente médicos e dentistas, que estão passando por uma transformação nas suas carreiras, nas suas clínicas, né? Essa transformação que ela está sendo, está ocorrendo não por escolha desses profissionais, por causa de variáveis como principalmente a tecnologia, e também a outra variável que é o aumento do número de profissionais nesse mercado. Então, o exame clínico tem a função da gente examinar clinicamente esse universo do empreendedorismo para trazer subsídios que realmente ajudem médicos e dentistas em suas jornadas aqui. E por isso que nós vamos começar, porque eu e a Paula temos uma jornada empreendedora e a gente vai começar aqui entregando alguns conteúdos que esperamos que ajudem vocês em suas jornadas aqui também, né? Fiquem à vontade, por favor, aí, em comentar depois nesse vídeo e trazendo para a gente sugestões, o feedback de vocês, para que a gente consiga melhorar e entregar cada vez mais valor para todos vocês que nos assistem aqui. Então é isso, Paula. Já que nós nos pusemos aqui nessa posição, né, de iniciantes, isso já denota na gente uma característica própria do empreendedorismo, né? Vamos falar um pouquinho, então, né, voltando para o início, sobre a tua carreira, né? Tu é uma advogada, né? Teve uma carreira como advogada empresarial, uma carreira sólida, né? Sócia em 3 escritórios, um portfólio robusto de grandes empresas por onde passou nesses 3 escritórios. Tu não teve, pelo que eu já sei da tua história, que a gente vai apresentar para os nossos espectadores, um vazio profissional. Tu sempre foi altamente identificada com a advocacia, né? Mas por que hoje tu és uma empresária? O que aconteceu, então, que fez tu sair desse lugar tão clássico da advocacia? Então, eu acho que, em primeiro lugar, oi pessoal, prazer estar aqui com vocês. Rafael, é um prazer estar contigo aqui, dividindo esse espaço pela primeira vez nesse projeto, né? Então, isso nos preenche, né? Isso é muito bom. E respondendo, então, a tua pergunta, eu sou advogada, serei sempre advogada, eu amo o direito, e o exercício da advocacia, ele foi suficiente para mim por um bom tempo, até que deixou de ser. Eu tenho um lado criativo muito forte, uma veia empreendedora que eu fui descobrindo ao longo da minha jornada no direito, e quando eu fui me descobrindo dessa forma, e eu fui mudando. A vida é dinâmica, o ser humano é dinâmico, e nessa mudança, o exercício da advocacia passou a não caber mais. E eu comecei a me questionar sobre o meu propósito como profissional. Eu me realizei no direito por muito tempo, como advogada,
por um bom tempo, mas eu comecei a não me realizar mais. O que me deixava leve começou a pesar. E então eu vi que eu precisava começar a pensar numa transição de carreira. E aí começou a minha jornada empreendedora de verdade. E o que aconteceu quando tu estavas exercendo a advocacia, naquele momento que tu estavas questionando a continuidade da tua carreira nesse lugar do exercício do direito? O que aconteceu quando tu conversaste com outras pessoas, outros colegas advogados, outras colegas advogadas? Aconteceu essa conversa em mais de uma ocasião? Quais foram as percepções que tu teve a partir dessas trocas? É interessante, né? Eu não busquei a troca dentro da minha bolha, né? Do meu ambiente. Até porque muitas pessoas continuavam, quem estava ao meu redor reclamava do cansaço, reclamava de várias questões, né, da profissão, mas não questionava sair dela. E então eu fui buscar em outros lugares, outras trocas, principalmente no ambiente empreendedor, fui buscar me entender mais, né, entender por que empreender. Eu acho que eu fiz esse movimento, acho não, tenho convicção, né, que eu fiz esse movimento de buscar em outro espaço o que me faltava. E ali eu fui entendendo mais a minha jornada, né? E a gente também, né, Rafael? A gente foi trocando muito isso, porque tu também passou por essa transição de carreira. Então, toda essa angústia que começou a aparecer lá, ainda nas nossas carreiras pretéritas, ali a gente começou a se questionar e a gente se fortaleceu muito, né, nessa troca, porque nós estávamos querendo mudar, né? Então, como existia uma convergência, a gente foi se fortalecendo, né? Isso foi bem importante. Exatamente. E nesse período, dentre o início desse movimento para a transição definitiva para esse ciclo da carreira no empresariado, né, no empreendedorismo, nós passamos, né, por um período de vivências e experiências profissionais para a gente poder entender como que seria esse novo caminho. Lá no início a gente não tinha o conhecimento de que seria como empresários, né, esse novo caminho, e depois, no dado momento, quando a gente passou a ter esse conhecimento, esse entendimento, a gente não sabia que tipo de empresa. O que modelar, né? O que a gente ia modelar nesse universo do empreendedorismo, né? Então, para isso, a gente passou por um período de vivências e experiências profissionais que nos ajudaram a nos entender. E o que a gente fez nesse interregno de mudanças de carreira e o que essas experiências te ajudaram, te trouxeram de elementos? Então, é a primeira coisa, né? Quando a gente tem já uma carreira consolidada, às vezes por mais que a gente não esteja realizada, é complicado a gente simplesmente, é uma mudança muito drástica para se tomar por impulso. Então, para mim, funcionou muito bem experimentar. Eu levei por um tempo, paralelamente, a minha carreira no direito e os testes, os experimentos. E isso foi fundamental, porque foi nessas vivências, nessas experiências que eu fui entendendo, a gente, né? Foi entendendo quais habilidades nós tínhamos, o que a gente podia aproveitar numa outra esfera de atuação, o que nos realizava, o que nos instigava, e aí a gente começou a modelar mais concretamente uma nova carreira, uma nova forma de atuação, o próprio negócio, e também nos deu mais segurança. Esse tipo de mudança ela precisa ser planejada, e levar paralelamente as duas atividades foi importante para nos dar uma tranquilidade nessa transição. Isso é interessante, né? Porque muitas vezes o que a gente ouve falar, e eu ouvia falar por parte de empreendedores, inclusive em sala de aula, alunos empreendedores ou alunos que se identificaram com o empreendedorismo, de que primeiro eles tinham que focar no que fazer, no que produzir, né? Portanto, já estavam falando de algo que era próprio da empresa, mas não pensavam muito como que seria a sua atuação dentro da empresa. Então, quando a gente passa por esse movimento, a gente se modifica também. Se transforma. A gente se transforma também. A gente está sempre em transformação, até eu diria, né? E nesse processo de estar em transformação e se identificando cada vez mais, se reconhecendo cada vez mais nesse lugar, eu te pergunto, em que momento ou qual foi o fator que decidiu para que essa empresa que a gente montou e fundou no dia 26 de abril de 2019 tivesse já na sua essência um trabalho remoto numa época que é pré-pandemia
em que ainda existia muito de resistência quanto a esse tipo de formatação de negócios. Se pensava sempre na formatação de negócio empresarial. E o que levou vocês a decidirem justamente, qual foi a visão de vocês por decidir por um formato de trabalho remoto? Eu agora vou falar por mim, porque eu tive uma vantagem nesse sentido. Eu já havia feito uma transição dentro do exercício da advocacia. Eu trabalhava dentro do direito empresarial e eu fui direcionando para empresas de base tecnológica que já trabalhavam muito no remoto. Então, eu já atendia como advogada muito no modelo remoto e eu me adaptei super bem. Então, isso me ajudou muito a fazer essa transição e já pensar no modelo remoto junto contigo, né, Rafa, para esse novo negócio que a gente estava criando. Então, essa minha experiência, aí eu pontuo muito, né? Experiência, vivência, testar, experimentar, faz toda a diferença para a atividade empreendedora. Né? E então foi realmente uma vantagem bem importante para mim eu já estar no remoto quando a gente começou a modelar a 361 digital. E qual a diferença, já que tu tivesse a oportunidade de trabalhar em duas formatações, né, no presencial e no remoto, e num dado momento foi híbrido também, né? Sim. Qual é a diferença do trabalho remoto para o trabalho presencial? Ou quais são as diferenças, né? Eu acho que tem algumas diferenças que são padrão, né? Mas eu vou falar a partir da minha experiência, da minha perspectiva, né? O trabalho remoto me trouxe muito mais autonomia, uma liberdade maior para a gestão do tempo e também um foco naquilo que era prioritário para mim. Mas o remoto, ele tem uma questão muito importante, a gente precisa ter muita disciplina. Né? Porque muitas vezes, no nosso caso, a gente trabalha assim, a maior parte do tempo, e eu naquela época também já trabalhava de casa. Então, é aquela coisa, tu tá vendo a cozinha perto, uma louça que tem que lavar, a geladeira perto para fazer um lanche, para ir beliscando a toda hora, tudo está muito disponível, né? Então, a gente precisa ter muito foco e ter disciplina. E eu fui me desenvolvendo cada vez mais nisso e me ajudou muito para a vida, de uma forma geral, né? Essa questão da gestão do tempo e do foco. Eu acho que esse é um dos pontos principais aí do trabalho remoto. Pois é, e ao longo dessa jornada, dá para dizer que nós também passamos por duas grandes mudanças, né? Que a 361 Digital passou por duas grandes mudanças, né? A primeira mudança, o primeiro foco de atuação da 361 Digital era ser uma agência pura, embora voltada para o marketing digital e com formato de trabalho remoto. Era uma agência clássica, 360, né? Entregava vários tipos de serviços para qualquer segmento, né, de atuação. Uhum. Né? E desde o final do ano passado, no final de 2025, né, a 361 está passando por outra mudança, né, e que provocou uma grande mudança na gente também. Enorme. E agora a 361 Digital está focada no público médico e de dentistas, né, e suas clínicas e consultórios, portanto, com um escopo também de serviços que faz com que realmente entregue verdadeiramente o resultado. E agora a gente também tem uma novidade, que a 361 Digital não é uma agência clássica de marketing digital, mas nós nos transformamos, a empresa se transformou numa empresa de marketing e tecnologia para justamente gerar o resultado, medir, dar clareza, e a gente acaba entrando cada vez mais na gestão do negócio de médicos empreendedores. E aí que eu te pergunto, Paula, nesse contexto, então, para o público entender essa pergunta, por isso eu fiz esse contexto, por que healthcare? Por que dentro do healthcare a medicina e a odontologia especificamente, né? Foi algo que a gente já sabia que a gente queria atuar, ou isso veio de alguns sinais, alguns movimentos de mercado? Como é que aconteceu? A gente tem uma identificação muito grande com a área da saúde, tanto eu como tu, né, Rafa? Nós pensamos em fazer medicina, nós chegamos a buscar isso, né? E a vida nos levou por outros caminhos. Mas a área da saúde, a questão do propósito da vida, né, sempre esteve ali nos rondando. Então, o que aconteceu? Na nossa atuação com a 361 Digital, a gente naturalmente acabou atraindo o público médico. A gente atendia vários segmentos, né, até o final do ano passado. Mas nós sempre fomos comprados bastante assim pelo público da saúde, né? E porque a gente tem sim uma identificação e nós adquirimos e desenvolvemos uma expertise para trabalhar com esse nicho, né? E principalmente, quer dizer,
De várias formas, mas uma delas é o fato de eu ser advogada. Eu trouxe para a 361 Digital esse diferencial do compliance jurídico. Eu tenho esse conhecimento para trazer para os conteúdos, para a gestão e para a estratégia de marketing digital, incluindo aí a performance, a produção de conteúdo, né, todas as atuações que a gente tem junto a esse nicho da saúde que é altamente regulamentado, em especial aí falando das normas de publicidade médica. Então, o compliance jurídico ele é muito importante e acabou sendo um diferencial que foi comprado pelos nossos clientes, né? Com isso, essa trajetória empreendedora linda da tua carreira, da nossa, mas a entrevistada é você hoje. Tá bom. Dá para dizer, então, que tu concorda com essa afirmação de que tu conseguiu ressignificar a tua relação com a tua carreira jurídica? Com certeza, porque, como eu falei, eu não vou deixar de ser advogada, né? Eu continuo com a minha OAB ativa, né? E dentro da 361 eu consegui trazer o meu conhecimento, mas também minha paixão pelo direito de uma forma, para aplicar de uma forma assertiva e trazer um resultado e uma garantia para os nossos clientes, né? Isso é muito bom. Então, falando um pouco mais agora da tua transição dentro da transição, né? Que é a questão de que no primeiro ciclo da 361 até 2025, o teu papel era um conjunto de atividades que nós nomeávamos como gestora de projetos, né? Ou seja, quem fazia realmente as atividades andarem, né, a produção acontecer, fazia também a gestão da equipe ali. Revisão técnica, né, do compliance jurídico, a revisão ortográfica e gramatical também, e uma série de atividades dentro do escopo dessa função que a gente chamava de gestão de projetos. Só que agora mudou também a tua atuação, é uma transição dentro da transição, né? Hoje tu estás como estrategista, né, que tu não deixa de ser uma gestora, só que agora tu é uma gestora de processos, né? Conta um pouquinho mais dessa transformação, conta um pouquinho mais do que significa agora esse novo lugarzinho que tu mesmo identificaste dentro da 361, com o qual tu tá te encontrando bastante, como a gente conversa aqui no offline. É um lugarzão, né? Porque é uma atividade bastante ampla e, ao mesmo tempo, profunda, né? Então, um papel que eu passei, e isso é o bacana do empreender, né? São as dores e as delícias, porque o desafio dói, mas como a gente se desenvolve, como a gente se transforma, como a gente se torna mais plena com todas essas mudanças e toda essa jornada, né? E durante toda essa jornada. E nesse novo papel, eu tenho um lado, eu descobri também em mim uma habilidade analítica. E a partir das análises dos dados que a gente produz, existe aí a grande oportunidade de modificar, corrigir rota e criar estratégias, né, a partir dos insights desses dados. Então, eu passei a assumir um papel de estrategista dentro dessa gestão toda, né? Então, as coisas acabam começando muito a partir dessa análise, depois passando pela estratégia e eu coordenando toda a operação, toda a execução disso que foi pensado. E estar em todos esses momentos é um desafio, mas é o que me faz acordar todo dia pilhada, a fim de trabalhar para gerar resultado, para transformar realidades, porque a gente acaba transformando, né, através das nossas atividades, né, do que a gente entrega. Isso é muito bom, é muito bom. Muito bom, é bom ver a tua paixão aí, mas Paula. É importante, assim, Rafael, a gente pontuar, né, e não romantizar. Tem muito desafio no empreender, muitos desafios. Então, é importante sim planejar, é importante a gente encontrar um espaço, grupo, fórum para se fortalecer. A gente tem muitas trocas com outros empreendedores. A gente, como empreendedor na mesma empresa, no mesmo negócio, a gente se incentiva muito, se fortalece muito. E sim, a gente diverge, a gente discute também os caminhos da empresa. Eu acho que a gente diverge mais como sócios, às vezes, do que como casal. Mas é isso, é importante que o debate ele seja frutífero, né? E a gente foi desenvolvendo isso ao longo desses 7 anos, e é super importante, né? Então, essa questão, né, do empreender é sim um desafio, mas
é impressionante quando a gente consegue gerar resultado, a gente consegue enxergar a empresa crescendo e se desenvolvendo e impactando, nossa, tanto internamente, né, o time, as pessoas que fazem a empresa, como os clientes. Isso nos preenche, isso nos dá propósito e vale muito a pena. Essa divergência, ela é saudável, né? Porque ela nada mais é do que a troca de perspectivas diferentes da mesma situação abordada, ou sobre a empresa, ou sobre os clientes, né? Ou sobre a estratégia dos clientes. É como contar uma história na perspectiva de um outro personagem, né? E a divergência traz a diversidade que justamente nos amplia as possibilidades do que fazer. Isso aguça muito em ti também o teu processo criativo, né, Paula? Sem dúvida, sem dúvida. Tu é uma pessoa criativa por natureza. Bastante. Exatamente. E eu acho que isso foi um dos pontos que me pegou muito no direito, porque o direito tem uma limitação criativa bem robusta, né? E eu precisava alçar outros voos. E aí eu fui... o empreender nos permite isso. E essa criatividade, quando feita com outras pessoas, traz aí também uma situação que é justamente a de relacionamento e, no caso de gestora, de gestão de pessoas, né? Sem dúvida. Tu, como advogada empresarial, sabe o que são as hierarquias das empresas, as hierarquias na esfera judicial como um todo, no sistema jurídico. Dentro do próprio escritório. Dentro do próprio escritório. Sabe o que são as negociações com os clientes, negociações com seus pares no escritório e com em outras entidades do sistema jurídico. Tu sabe, portanto, o que é essa interação que leva a uma troca constante com pessoas, né? E isso agora é algo que cabe dentro dessa caixinha chamada gestão de pessoas, que faz parte também do teu papel, né? Me diz uma coisa, as dinâmicas, elas são completamente diferentes em relação a quando tu era advogado empresarial? Houve um choque de mudança quando tu começou a aplicar realmente essas tuas características e as habilidades como gestora na 361 Digital? Conta um pouquinho mais sobre essa questão da relação com pessoas, aí da onde emerge, inclusive, toda essa criatividade. Eu acho que tem dois pontos aí, né? Primeiro, o ambiente criativo, ele requer uma dinâmica de relação diferente de ambientes mais tradicionais, né? Então, a gente precisa estar aberto à criatividade e fazer com que isso, e assim, aberto às individualidades, e fazer com que todos esses ingredientes no caldeirão, eles sejam frutíferos, eles produzam algo bom, né? Então, a gente precisa se transformar, deixar um pouco a rigidez de lado, ter uma boa escuta, saber ouvir, saber entender, né, o ambiente em que a gente está inserido, troca, é conversa, mas sim, aí tem o segundo ponto, né, o ambiente remoto. A gente dar clareza para o time, né, que nós temos uma jornada a seguir, que a gente tem responsabilidades, todos nós, né, e criar um ambiente, um método de trabalho conjunto que funcione e sem tirar a autonomia, a liberdade de cada um, né? Então, porque quem trabalha no remoto tem esses valores muito fortes, autonomia e liberdade, mas a gente precisa construir um ecossistema em que a autonomia e a liberdade convivam de forma equilibrada, com foco, com a disciplina e com o cuidado com os prazos e a qualidade das entregas, né? Então, eu acho que são esses dois pontos aí principais que a gente trabalha no remoto, e ali no primeiro é a diferença, né, dos ambientes, o criativo e o mais tradicional, e no segundo ponto é o presencial e o remoto, né? São dinâmicas diferentes, então a gente tem que ter um método diferente para trabalhar com isso tudo. Então agora vamos botar tudo no caldeirão, né? Nós temos aqui uma sociedade, né, que é fruto também da relação como casal, né? E outro ingrediente que já apareceu aqui também na nossa conversa é a questão do trabalho remoto. Desse formato também traz um formato diferente de se fazer a gestão de pessoas, como a Paula acabou de falar. Eu te pergunto, Paula, tudo isso nesse caldeirão, né? Isso é um ativo ou é um problema? Como é que tu vê o resultado disso tudo no caldeirão? Eu vejo como ativo. Sempre vejo como ativo. Existem desafios. Desde o início, né, da nossa conversa, vem falado muito. Assim, a atividade empreendedora, ela apresenta desafios. O ambiente remoto, a gestão de pessoas dentro desse ambiente apresenta desafios. A relação de nós sócios aqui
sendo um casal, apresenta desafios. Mas o desafio, quando a gente aceita e a gente enfrenta, nos faz ter resultados melhores. Então, eu entendo por esse motivo como um ativo, sim, e não como um problema. E legal a tua resposta. E agora vamos levar alguma coisa para o nosso público aí, que nós temos como público-alvo da 361 Digital, que são os médicos e dentistas, né? Como eu falei na introdução desse vídeo, a carreira deles está passando por uma mudança bem considerável aí, com a influência da tecnologia, né? Com a influência de mais colegas entrando no mercado, né? O número de formandos em medicina é recorde na história da medicina nesse país. E isso traz uma modificação também das expectativas geradas por eles no início da carreira, né? Ou lá quando escolheram a medicina como carreira, né? Quando começaram a estudar a medicina. Então, para eles, quem ouve essa história toda, né? Eles que têm carreira consolidada, um propósito identificado com a medicina, e esse propósito, de repente, passa a não fazer tanto sentido, eles não se encontram mais por causa dessas mudanças com a medicina. E se eles decidem sair ou se reconstruir no exercício da medicina, né? É preciso coragem para fazer essa mudança? É preciso de algo mais? O que tu daria de mensagem para pessoas que também passam por esse tipo de situação aí na área da saúde como um todo? Com certeza é preciso coragem, mas coragem, eu gosto muito dessa frase, é usada em vários formatos, em várias aplicações, mas coragem não é ausência de medo. O medo vai vir, ele só não pode nos paralisar. O que eu deixaria como uma inspiração? É a partir da minha própria trajetória, onde eu posso compartilhar algo que é genuíno, né? Eu tive coragem, mas eu fui com muito medo. Só procurei, e eu acho que isso ajuda muito, me planejar e saber que, dentro do possível até, se for compatível, ter uma reserva financeira para começar a se lançar e começar paralelamente uma nova atividade, por exemplo, atividade empreendedora dentro da sua própria área, digamos, né? Tentar se organizar financeiramente, por exemplo, para atender 2 horas, 4 horas semanais, a menor, para se dedicar para essa atividade, para estudar, pesquisar, experimentar, começar a aplicar. É uma forma de levar paralelamente essa mudança e estar em movimento no rumo daquele propósito, daquele novo lugar que tu estás buscando. Eu acho que esse é um ponto importante e é o dado que eu gostaria de compartilhar. Legal. E qual é o timing dessa mudança? Quando o médico ou a médica começa a carreira, ela começam a ver que a dependência de convênios, né, que a receita não é tudo aquilo que falavam antes, não estavam preparados, a faculdade não os preparou para lidar com questões técnicas da área de gestão, como finanças, tributação, planejamento, marketing, gravação, exposição, né, nas redes sociais. E logo no início vem esses questionamentos. Tem para aquele plantonista também, né, que a faculdade, né, eu já ouvi isso de alguns médicos dizerem que a faculdade forma para ser empregado. Mas tem aqueles que são plantonistas por necessidade também, não por identificação, gostariam de ter realmente mais autonomia, mas ficam presos por causa dessa questão da remuneração, que já é uma remuneração que acaba sendo recorrente e que dá segurança. Previsibilidade, né? Então, uma pessoa que começa a ter esse questionamento, qual é o timing para fazer essa mudança de carreira. Nós, por exemplo, fizemos a mudança de carreira depois de 15 anos, mais ou menos, cada um na sua área, eu como professor universitário e tu como advogada, né? Era tarde demais para a gente fazer essa mudança? Qual é o timing para um médico e para um dentista? Timing é algo muito pessoal. O que eu posso trazer? Eu acho que o timing, eu entendo que o timing para a mudança é a primeira coisa, quando a gente começa a se questionar. E para mudar, para implementar, é planejamento. E aí cada pessoa vai ter o seu timing, né, o seu momento para realmente fazer a transição e como vai fazer a transição. Né? Então é algo individual, mas eu acho que o ponto inicial é a insatisfação, o desejo de mudança. É ali que a gente não pode ocultar, sublimar, abafar a vontade, porque isso pode trazer mais para frente uma sensação de insuficiência, de frustração, de falta de propósito, que
por sua vez, pode trazer outras questões, inclusive de saúde, né? Então, o importante é não ocultar essa voz que vem quando ela chega. Olha, eu preciso de mudança. Bom, analise com mais cuidado, mais afinco, o que precisa ser mudado e comece a planejar essa mudança. Muito bom. E agora, para a gente refletir um pouquinho mais. Se tu pudesse voltar no tempo, Paula, lá para aquele 2014... essa pergunta é... Nós, recém-casados, em 2014, quando neste ano a gente realmente toma um impulso para começar a mudança. Completamente, naquela época, inseguros, sem saber o rumo, sem tanta informação como existe hoje, até culminar em 2019 na fundação da empresa, que daí a gente passou a ter uma referência muito mais concreta para guiar as nossas escolhas, né? Se tu pudesse voltar para aquele 2014, nós morando lá no bairro São João, em Porto Alegre, recém-casados, cheios de vontade de viver, eu te pergunto, tu faria a mesma escolha? Mas com certeza. Não, a escolha seria a mesma. O que eu mudaria? Algumas decisões, mas é que olhar pelo retrovisor é muito fácil. Depois que a gente passou, chegando no momento que a gente está, olhar para trás, eu podia ter feito diferente isso, claro que eu mudaria. Mas se a gente não tivesse passado por determinadas questões e não tivesse errado, a gente não teria chegado onde a gente está. O erro faz parte do empreender, faz parte de qualquer atividade. A gente condena muito o erro, né? E ele é fundamental, ele é peça fundamental para que a gente consiga se desenvolver e aprimorar o negócio, a nós mesmos como profissionais e como pessoas, né? Então, a minha resposta é, não, eu não mudaria a minha decisão. Nem de marido? Não, nem de marido. Ufa! Pelo contrário. Ufa, eu juro que fiquei com medo dessa pergunta. Ela não estava no script. Não, gente, essa não estava. Essa aí era boa para entrar nos erros, né? Ali de gravação. E aí, uma última pergunta, uma última provocação também, Paula. Agora falando de carreira, né, com o propósito de ajudar médicos e dentistas a empreender. Quando tu fizeste essa mudança da advocacia para esse mundo do empreendedorismo, e dentro do mundo de empreendedorismo, tantas mudanças, tantos ajustes de rota, e agora esse ajuste de rota mais profundo que ocorreu na 361 Digital em 2025, tu sente que tu encontrou o teu propósito, ou tu percebe ainda algum vazio nessa mudança de rota? Não, hoje eu me vejo cheia de propósito e às vezes eu preciso me frear porque são tantas ideias que surgem e tanta vontade de fazer tanta coisa dentro da 361 Digital, e aí a importância do foco, né? A gente direcionar aquilo que é prioritário e que é voltado para gerar resultado. Mas é isso, o propósito só aumentou. E a sensação de pertencimento, de estar no lugar que eu devia estar, sabe? Isso é muito forte hoje em dia e é o que me move. Valeu a pena? Valeu, continua valendo e vai valer a pena, sempre. Muito bom. Muito bom, gente. Eu conversei aqui com a Paula Nascimento, então, sócia fundadora da 361 Digital, com muito orgulho e muito amor a minha esposa. E esse é o episódio número 1, então... Orgulho recíproco. Graças a Deus. E amor recíproco. Graças a Deus. E esse, então, é o episódio número 1 do podcast Exame Clínico. Nós temos também uma newsletter com o mesmo nome que está sendo veiculada no LinkedIn, né, a newsletter Exame Clínico, que ela tem uma pegada mais de trazer, a partir de questões reais, uma narrativa literária escrita por mim, né, com uma descoberta que eu tive também recentemente aqui em São João del Rei, onde nós estamos neste momento, que é a minha paixão, né, pela escrita criativa. E lá a gente, então, tem uma leitura muito mais leve para trazer para reflexão também, mas com uma leitura mais leve, a partir de uma situação real, construída uma narrativa ficcional, portanto, para ajudar a todos nessa reflexão de carreira, de vida, de propósito, portanto. Então, confiram e assinem, porque ela é inspiradora. É isso aí. Paula, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Rafa. É isso aí. Gente, vou chamar, é difícil chamar de Rafael. Chamar de Rafa é o ato do casal, né? Não adianta. Isso aí. E foi um prazer estar com vocês aqui, estar contigo e falar sobre coisas que nos motivam, né? E a gente espera que seja aí uma inspiração, ou pelo menos uma forma de vocês se perguntarem se esse é o caminho, ou se pode ter um caminho alternativo para trazer mais propósito para a carreira de vocês, para os negócios, para a vida. Então, inspirem-se.
isso aí, gente. Obrigado para quem assistiu. Por favor, deixem o seu feedback aí para nós, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos alinhados com aquilo que realmente pode ajudá-los em suas jornadas empreendedoras. E até o episódio 2. Muito bom. E aí, meu amor, o que tu achou? Achei maravilhoso. Eu curti, adorei.